nós estamos no Creio e Confesso, que espelha o Credo dos Apóstolos, e estamos no estudo de número 13, vamos estudar a expressão ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. E qual a importância disso tudo? Será que o Natal é mais importante do que a ressurreição de Cristo? Nós podemos considerar o Natal, na sua devida importância, uma data singular na vida dos cristãos e de toda a humanidade, mas se Cristo não ressuscitou, a nossa fé ela perde o sentido, ela perde o lugar também. Então a ressurreição é o ponto culminante do ministério e da obra de Jesus Cristo. Nós vimos no estudo anterior que Cristo desceu ao Hades, que ele conheceu a morte como todas as pessoas, ele foi à morada dos mortos e ele experimentou a dor da morte e a humilhação. Ele suportou o sofrimento pelos pecados em nome de todos os que creem nele. E hoje nós vamos analisar essa expressão, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, faça sua inscrição e ative o sininho para ser avisado de futuras publicações. O que é a morte? Essa é a primeira questão. A morte é o fim da vida natural, que resultou da queda em pecado. Paulo fala aos Romanos, capítulo 5, verso 12, ele diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou para toda a humanidade, porque todos pecaram. A morte é a separação entre o espírito ou a alma e o corpo. Em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, o sábio de Eclesiastes diz, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Para os salvos, a morte é a passagem para a vida eterna com Cristo. Em 2 Coríntios 5:1, Paulo vai dizer, pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. No sentido espiritual, morte é estar separado de Deus, como Jesus fala nos evangelhos em Mateus capítulo 13, versos 49 e 50. Assim será no fim dos tempos, diz Jesus. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. E a segunda morte é estar separado de Deus para sempre. Lá em Apocalipse 20, no verso 14, João, que fala pelo próprio Cristo, ele diz, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Mas se isso é a morte que traz o pecado à humanidade, que sela o destino das pessoas também, o que acontece depois que nós morremos? A nossa doutrina, na Confissão de Fé de Westminster, diz que os corpos das pessoas, depois da morte, convertem-se em pó e vem a corrupção. Mas as suas almas, que nem morrem e nem dormem, tendo substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos estão sendo aperfeiçoadas em santidades, são recebidas no mais alto dos céus, onde vem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. Se é assim a alma dos justos, como é que será a alma dos ímpios? As almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão
em tormentos e em trevas espessas, reservadas para juízo do grande dia final. Além desses dois lugares destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar, isto é, não existe então o limbus, não existe purgatório, ou a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno, como Jesus diz nos evangelhos: quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. O que foi a ressurreição de Cristo? A ressurreição de Cristo é a maior de todas as doutrinas e é algo temporal. Note que os gregos, em geral, acreditavam na imortalidade da alma, mas não criam na ressurreição do corpo. Observe como Paulo escreve à igreja de Corinto, preocupado com a influência grega que trazia sobre os crentes lá na cidade de Corinto, que estavam vivendo uma crise de fé, e um dos temas que Paulo vai abordar no capítulo 15 vai ser exatamente a ressurreição. Veja o que ele diz ali nos versos 14 e no verso 20, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé que vocês têm. Mas olha o que ele diz: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso significa, em poucas palavras, que quanto ao passado, a ressurreição de Cristo dos mortos é um fato histórico e incontroverso. Veja quando Paulo, no início do capítulo 15, cita 500 irmãos que viram a Cristo, e alguns que na sua época não tinham morrido ainda, os apóstolos, as mulheres que foram ao sepulcro e vários outros que viram a Jesus ressurreto. Nós avaliamos esse tema também não só em relação como um fato histórico incontroverso, mas também em relação ao presente. Se no passado é algo histórico e que é registrado nos anais romanos e é crido por toda a história, e lá está em Israel o túmulo de pedra vazio de Cristo, não é? Quanto ao presente é fundamental e é motivo da nossa fé. Quanto ao futuro, a ressurreição de Cristo é a âncora da nossa esperança para o nosso dia a dia, até o dia em que estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. Em quarto lugar, foi o próprio Cristo que disse que somente Ele poderia ser a ressurreição e a vida. Os líderes dos grandes movimentos religiosos de todo o mundo estão ali nos seus túmulos. Cristo foi o único que ressuscitou. E Cristo então diz ali, no texto de João 11, 25 a 26, Jesus diz: só eu posso ser a ressurreição e a vida. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Pergunta Jesus então a Marta, não é? E pergunta a todos nós também, certamente. Jesus, ele diz: eu sou a ressurreição, só eu posso ser a ressurreição e a vida. Em quinto lugar, Cristo, como vitorioso que é sobre a morte, ressurge dos mortos. Ele vence o aguilhão da morte. A morte era aquilo que trazia separação de Deus, e agora ele traz a ligação com Deus para aquele que crê. Então, veja que Paulo vai cantar ali em 1 Coríntios 15, 55 a 57, um brado de vitória. E Paulo diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, aquilo que te prende? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E você crê que Jesus ressurgiu dos mortos ao terceiro dia
para a sua justificação e para a sua salvação. Veja que o Natal é importante celebrar o nascimento de Cristo, mas se Cristo não tiver ressuscitado, de nada adianta as pessoas celebrarem o Natal. É vã a fé, é vã a pregação. Que o Senhor abençoe a você e a sua casa, que você creia que Jesus ressurgiu dos mortos para a salvação e para a justificação. Amém.